Oi galera, tudo bom? Professor José Carlos Lemos, professor de História, Português e Literatura. Hoje nós vamos abordar aqui língua portuguesa e é uma questão de concurso, é uma questão de vestibular, é uma questão de Enem. Hoje nós vamos falar apenas sobre os porquês, né? Porquê separado, porquê junto, né? Hoje a temática de língua portuguesa vai ser sobre porquês, apenas porquês, para ser algo bem simples e rápido, né? Vai ser uns 5 minutinhos no máximo. Mas como estamos no mês de agosto, né? Mês de cachorro louco, o minuano assobiando, né? Vindo da banda oriental, né? Cortando a alma do gaúcho, né? O gaúcho que se aquenta naquele fogo de chão, numa roda de chimarrão, né? Assando uma costela, né? Que picanha não é churrasco de gaúcho não, gente. Churrasco de gaúcho é costela. Costela, chimarrão, uma caipirinha, né? Então, se a gente for visitar uma estância, for visitar uma fazenda, for apertar a mão no gaúcho que está ali na pampa, que está, né, no interior do estado, né, a gente sabe que ele sorve um chimarrão, né, no final da tarde, né, onde o peão e o patrão conversam de igual para igual e tomam aquele chimarrão na mesma cuia, né? No mesmo fogo de chão, né? Com aquela costela assando, né? Então é isso aí. Pra, né, escapar do minuano. Minuano que levanta aquela geada. Gaúcho que sai quebrando gelo no meio do campo, né? Aquela geada que com o minuano corta até a alma do vivente. Bom, chega de falar de minuano. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o mês de setembro. 20 de setembro. O que marca o 20 de setembro? Tá? O 20 de setembro marca, né, o que a gente sabe, né, a Revolução Farroupilha, né? Para nós que ainda estamos, né, lá no final, né, ainda estamos na história do Brasil, né, entre bandeiras e entradas, né, e finalizamos aquela parte. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Farroupilha. Vamos, né, século XIX, 20 de setembro de 1835, eclode a Revolução Farroupilha, com a tomada de Porto Alegre e a fuga para a cidade de Rio Grande do então presidente da província, né, que eram nomeados pelo Rio de Janeiro, né, e inicia-se então a Revolução Farroupilha, que dura 10 anos. Bom,
durante a Revolução Farroupilha, né, nós temos, né, muitos acontecimentos, mas vamos ver uma das raízes políticas, né, econômicas e sociais da Revolução Farroupilha, né, segundo o vereador Raul Carrion, né, homem íntegro, simples, né, do povo, né, o qual eu conheci na Câmara de Vereadores e acompanhei algumas sessões na Assembleia Legislativa quando já deputado estadual. Bom, com a ascensão do café no início do século XIX, como principal produto da exportação do Brasil, os grandes proprietários escravistas do Vale do Paraíba do Sul constituíram-se na classe dominante do país. Nessa condição, trataram de manter uma monarquia unitária e centralizada, que subjugasse as massas escravizadas e submetesse as demais províncias aos seus interesses econômicos, né? Esse é um dos marcos, né? Esse é um dos fatores. Também tem aquele fator em que o charque gaúcho era taxado em 25%. E o charque, né, de fora, né, da nossa banda oriental, né, Uruguai, Argentina, né, pagava 4% de impostos. Então essa, né, é uma das questões que leva à Revolução Farroupilha. Outro fator importante, né, são os lanceiros negros, né? O primeiro corpo de cavalaria de lanceiros negros, né, segundo Carrion, né, foi constituído em 12 de setembro de 1836. 12 de setembro de 1836, cria-se o primeiro corpo de cavalaria de lanceiros negros, que eram escravos que foram colocados como soldados e que foram lhe prometido, né, liberdade e etc, etc e etc, né? Bom, eu vou encurtar o assunto, gente. Foi criado em 1836, em 12 de novembro de 36. Oito anos e 2 dias depois, né? Porque a traição de Porongos e o massacre dos lanceiros negros ocorre no dia 14 de novembro de 1844. 8 anos, né? E 2 dias, né? O massacre de Porongos, onde os lanceiros negros, previamente desarmados por Davi Canabarro, que é nome de cidade, que nós deveremos de trocar o nome desta cidade,
que é nome de rua e que deve ser esquecido como nome de rua, porque deve ser trocado também, né? Olha só o que ele fez. Desarma os lanceiros negros e, separados do resto das tropas, foram atacados de surpresas e dizimados pelas tropas imperiais, comandadas pelo coronel Francisco Pedro de Abreu, o Moringue, através de um conluio entre Davi Canabarro e Duque de Caxias, né? O patrono do soldado, né? Faz um conluio com Davi Canabarro para exterminar, assassinar de forma vil, covarde, desarmando-os, colocando-os em campo aberto para serem assassinados pelas tropas imperiais. Será que a Avenida Duque de Caxias não devia trocar de nome também, gente? Hã? E chamar-se Avenida Lanceiros Negros? Através de um conluio, através de Davi Canabarro e Duque de Caxias, para se livrarem dos negros em armas e forçarem a assinatura da paz de Ponche Verde. Caxias confiava no poder do ouro. Com poderes ilimitados e verbas consideráveis para sobrepor-se aos obstáculos pecuniários que surgissem ao negociar com os líderes farrapos, ele tentou um acordo com Davi Canabarro, o principal general farrapo, para terminar a guerra. De comum acordo, decidiram destruir parte do exército de Canabarro, exatamente seus contingentes negros, numa batalha pré-arranjada, conhecida como a Surpresa de Porongos, em 14 de setembro de 1844. Em suas instruções secretas para o comandante legalista da separação, Caxias orientou no sentido de poupar sangue brasileiro o mais possível, particularmente de homens brancos da província ou índios, pois você bem sabe que essas pobres criaturas ainda nos podem ser úteis no futuro. Davi Canabarro, sabe, gente? Então, nós estamos aí, né, mês de cachorro louco, né? Agosto, mas setembro tá aí e nós temos, né, essa data do dia 20 de setembro e esse triste e vergonhoso episódio, né, no Rio Grande do Sul, né? Bom, a Revolução Farroupilha serviu também, né, para que outros acontecimentos importantes ocorressem no Brasil, né, em busca da liberdade, em busca da república, né, que nasceu de uma forma, né, também um pouco triste, né? Criou-se dessa forma terreno fértil para que as ideias republicanas se difundissem entre nós, combinadas com aspirações federalistas que também vicejavam em outras províncias e deram origem a diversas rebeliões
coetâneas à Revolução Farroupilha, como a Confederação do Equador, 1824, a Balaiada, 1830, a Cabanagem, 1835, Sabinada, 1837, Rebeliões Liberais de São Paulo e Minas Gerais, 1842, né? E vamos finalizar então essa parte sobre a Revolução Farroupilha, porque a nossa aula é de língua portuguesa. Nossa aula é de língua portuguesa. Mas não vamos esquecer daquele governador, né, gente? Marcelino, que queria mandar os égeis conselheiros, hoje vereadores, acorrentados para o Rio de Janeiro a pé por desrespeito aos professores, ao professor, pois eles diziam que não era da alçada deles pagar o salário do professor. Imagina os vereadores de hoje, as vereadoras, os deputados, as deputadas, que são contrárias ao bem-estar do professor, né? Que subjugam o aluno, né? Em escolas precárias, né? Será que não teriam que lavar algumas latrinas no presídio? Madre Pelletier ou outro presídio? Pelo desrespeito aos professores? Imagina aquele governador hoje, o que ele faria? Bom, vamos para a aula de língua portuguesa. Porquês, né? Vou te mandar mensagem aí que eu estiver tomando de novo. Porquê separado, né? Grafa-se porquê separado, né? E sem assado e sem acento, em dois casos: nas frases interrogativas, né? Não no fim. Exemplos: por que saíste agora? E nós, por que ficamos? B, quando for substituível por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual. Exemplo: as dificuldades porque passei foram muitas. As dificuldades pelas quais passei foram muitas, né? Então troca-se o porquê pelas quais. Grafa-se porquê separado e com acento quando essa expressão bater contra um ponto final. Desculpa. Exemplo: saíste agora porque ninguém sabe por quê. Grafa-se porque junto e com chapéu, né? Acentuado, quando essa palavra estiver substantivada, antecedida de artigo. O porquê da questão não foi esclarecido. Um porquê pode ser grafado de 4 modos. Então, gente, se tem um artigo antes, né? O porquê é junto e com acento. Grafa-se porquê junto e sem acento nos demais casos. Exemplo: não fui à aula porque estava doente, né? Então, esse é o estudo do porquê que hoje eu compartilho com vocês, né?
para assim adquirir conhecimento também. Anjinho Miguel, obrigado, né, por estar abençoando, né, sempre as aulas, né, com um suel favorável, né? E vamos, né, agora para a próxima aula, né, que provavelmente será de história, né, ou língua portuguesa, né? Hoje vamos fazer aquele brinde aqui no Quilanche, né, onde fomos muito bem servidos, né? A todos que lutam, lutaram e lutarão por educação. Delícia! Então, gente, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Uma boa aula a todos e a todas.